Graça e paz, amados irmãos. É com imensa alegria que queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse devocional com os amados irmãos. E nesse momento eu vos convido a encontrar no livro de Salmos, número 15, do 1 até o 5, para lermos e meditarmos nesse salmo. Leiamos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Que Deus nos dê a concepção e entendimento da sua palavra neste salmo aqui. Meus amados irmãos, vivemos hoje em um contexto de vida onde as pessoas estão mais preocupadas em viver aqui nesta terra do que com viver na eternidade. Como se fôssemos viver e ficar aqui para o resto da vida. Há um desespero, há uma briga por espaço, há uma vida corriqueira, há um tumulto muito grande e que nos leva a entender que não há uma preocupação com a morada na eternidade por parte de muitos. E nesse contexto que muitos estão esquecendo que no final dessa vida há duas eternidades. Uma se chama céu e a outra se chama inferno, aguardando seus eternos moradores. No Salmo 15, primeiro, o salmista Davi nos faz duas perguntas muito importantes que diz respeito a esse cidadão do céu. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Precisamos entender que para estar na presença de Deus, junto dele ou com ele, é preciso estar puro, porque o lugar da habitação de Deus é santo, é sagrado. O salmista Davi nos traz à memória aqui dois lugares onde Deus se fazia presente na adoração a Ele: o tabernáculo e o monte. Sabemos que o tabernáculo era o lugar onde eram realizados atos de adoração a Deus durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto depois da sua saída do Egito. Encontramos essa citação em Êxodo capítulo 25 ao capítulo 27. O tabernáculo continuou a ser usado até que o templo fosse construído. Tabernáculo e monte, esses lugares eram designados à adoração a Deus, pois eles foram formados para esse fim. E o povo sabia que ali a presença de Deus era real entre eles. O tabernáculo era móvel devido à peregrinação pós-Egito. Posteriormente, o templo foi erguido no monte denominado Moriá, conhecido como Monte Sião, segundo Crônicas 3:1. Trazendo hoje para os nossos dias, o salmista Davi, fazendo menção do céu, lugar de habitação de Deus, onde os puros, os limpos de coração, irão estar em sua presença, adorando o nosso grandioso Deus. Eis a razão do salmista fazer essas duas perguntas, muito pertinentes, que diz respeito ao morador do céu. E ele nos repassa a resposta dentro de uma forma pormenorizada, ou seja, detalhando-nos essa resposta e nos descrevendo de uma forma positiva
e negativa, pois a retidão abrange não somente o que alguém faz, mas também aquilo que evita a fazer. O salmista lista aqui pelo menos 11 pontos específicos que devem caracterizar a vida dos justos, que diz respeito a uma vida em adoração perfeita a Deus. São eles: o que vive com integridade, o que pratica a justiça, de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente. E ele conclui: quem deste modo procede não será jamais abalado. Meus amados irmãos, o abalo acontecerá na vida daqueles que não estiverem firmados, alicerçados em Jesus Cristo. A palavra do Senhor, nosso Deus, nos diz lá no Salmo 62, 6, aqui há uma segurança perfeita na vida daqueles que estão firmados em Deus. Ele nos diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Meus queridos, quem procede fielmente ao Senhor e permanece no seu caminho, não será jamais abalado, e ele será o cidadão do céu. Quero concluir, meus amados irmãos, deixando o verso da palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, o verso 28, que nos diz da seguinte maneira: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com temor e santo temor. Que Deus, na sua infinita graça, continue nos abençoando. Amém.